Bem, eu quero começar o vídeo de hoje de uma maneira um pouco diferente do convencional. Eu quero começar pedindo desculpas para a torcida do Chelsea, porque eu, assim como muitas pessoas, já cravamos o PSG campeão. E os Blues foram lá e nos surpreenderam, jogaram um jogo perfeito. E o Chelsea foi campeão mundial, então mil desculpas, realmente eu errei feio a minha projeção. Mas é claro, antes de falar um pouquinho de como foi essa vitória, essa primeira final desse Mundial de Clubes novo da FIFA, eu já peço, claro, o seu like, caso você goste do vídeo, goste do conteúdo. Se você ainda não for inscrito, por que você ainda não se inscreveu? Tipo, não custa nada, se inscreva aí, que a gente tá rumo à meta de 1.700 inscritos aqui no canal. E se você já é inscrito e tem um amigo que gosta de futebol e vai gostar do conteúdo, cara, compartilha com ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então, sem mais delongas, como eu sempre falo, vamos analisar essa partida, essa super final entre Chelsea e PSG. Bem, eu tô gravando esse vídeo no dia da final, porém você só tá vendo ainda na segunda. Então, a gente já sabia que ontem ia ser um dia histórico, querendo ou não, porque era a primeira final do primeiro torneio super mundial da FIFA, ou seja, qual dos dois ganhasse entraria de vez na história do futebol, PSG e Chelsea. E como eu falei antes, pra mim era muito favoritismo para o PSG. Eu não vi o Chelsea com forças, com poder pra conseguir bater esse time que parecia perfeito. Eu digo parecer porque no jogo em si, o Chelsea colocou o PSG na roda, conseguiu implantar para os parisienses o que eles mais gostam de fazer, pressão alta. Simplesmente o Chelsea não deixou o ouro do PSG, que é o meio-campo, respirar. Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves fizeram jogos para se esquecer. E quando o meio-campo parisiense não funciona, o time não funciona. O ataque também muito ruim. Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, o melhor do mundo. Cara, eu não escutei o nome do Dembélé na partida, não escutei o nome do Fabian Ruiz na partida. São jogadores chaves que não conseguiram fazer nada graças ao jogo tático, o jogo de pressão. O Chelsea fez um jogo perfeito. Tanto é que eles começaram com uma pressão avassaladora, o Donnarumma já tinha que fazer defesas e o gol tava ficando cada vez mais maduro, mas é aquilo, você não pode bobear, mesmo jogando melhor, o PSG aos poucos foi entrando no jogo. É nessas horas que a gente vê as contradições do futebol. Foi justamente no momento que o PSG conseguiu dar uma inspirada, conseguiu criar alguma chance, que o Chelsea foi lá e fez o gol. Mas antes, o PSG teve a grande chance da primeira etapa, depois dos gols, né, claro. O Doué ficou cara a cara com o Sanches. Era só fazer o gol, mas ele quis rolar pro Hakimi, aí o Cucurella, muito esperto, colocou a perna e evitou assim, o primeiro gol. Foi um gol perdido que custou muito caro. Porque logo depois, aos 22 minutos, Sanches lançou para o Gusto. Daí ele disputou com o Nuno Mendes, que fez uma partida muito ruim. O Nuno Mendes, que pra mim é o melhor lateral do mundo, mas essa final é pra se esquecer. Perdeu a bola, se atrapalhou todo. Augusto tentou fazer o corte pra fazer o gol, foi bloqueado, daí ele rolou pra trás para Cole Palmer. Ele que não fez o Mundial lá, aquelas coisas, apareceu contra o Palmeiras, mas na final ele resolveu decidir, resolveu aparecer. Chapou no canto e fez o 1-0 Chelsea. Assim como eu falei no vídeo do TikTok, aos 30 minutos parece que deram Ctrl+C, Ctrl+V no primeiro gol, porque foi exatamente a mesma coisa. Cole lançou diretamente pro Palmer, que foi levando, fez o que quis com a defesa. Se você não viu, por favor, veja. Ele fingiu dar o toque, daí ele só trouxe pra dentro, daí o gol tava escancarado, chapou no mesmo cantinho e fez o 2-0, uma atuação de gala. E o Palmer queria entrar ainda mais pra história, porque daí aos 43 minutos ele achou um lindo passe para a sensação João Pedro. É incrível o quanto esse moleque merece ser o camisa 9 da seleção, ele joga muita bola. 3 jogos e 3 gols pelo Chelsea, impacto imediato. Saiu cara a cara com o Donnarumma, não sentiu a pressão, cavou e fez o 3-0, praticamente liquidando o jogo. E é até estranho ver o PSG na situação, ele que é acostumado a massacrar, geralmente até resolveu os jogos na primeira etapa, ele se via uma desvantagem tão grande que teria que fazer algo que não estava acostumado na temporada. Correr atrás de um milagre. Porém, não deu. O Chelsea jogou com o regulamento debaixo do braço, ele só controlou o segundo tempo, o Sanches fez uma defesaça, o tão criticado Sanches ontem foi muito bem, mostrando que o Chelsea, pelo jeito, não precisa contratar um goleiro, se ele for assim a temporada inteira, tá ótimo. O Chelsea só controlou, aí depois ainda teve boa chance com o Delap, que entrou na segunda etapa, enfim, o PSG não conseguiu trazer muito perigos e assim o Chelsea se sagrou pela primeira vez campeão do Super Mundial de Clubes da FIFA, pela segunda vez campeão mundial, né? Já tinha sido campeão lá em 2021, mas a primeira vez dessa nova Copa do Mundo da FIFA. Uma coisa que eu fiquei bem desapontado com o PSG nem foi o fato deles terem sido engolidos pelo Chelsea, foi o fato deles terem se mostrado um péssimo perdedor. Porque desde o início, desde que o Chelsea fez o primeiro gol, claro, o Chelsea tem aqueles sangue provocador, Enzo Fernandes provoca demais, o Cucurella nem se fala, enfim, o João Pedro também dava, né, aqueles
aquelas jogadinhas no ar, né? E o PSG mordia muito fácil. Ele caía na pilha muito fácil, principalmente o Donnarumma. Toda hora o Donnarumma tava em confusão. O Hakimi, enfim. O PSG a todo momento queria confusão. Tanto é que, deixa eu ver aqui o minuto. Aos 85 minutos, o João Neves foi expulso da maneira mais ridícula que eu já vi. Ele simplesmente puxou o cabelo do Cucurella. Cara, você tem noção, um jogador profissional puxar o cabelo do outro e ser expulso? E daí no final da partida, em vez de deixar o Chelsea comemorar em paz, o Luiz Henrique e o Donnarumma foram tirar satisfação com o João Pedro, uma cena muito feia. Os dois têm que ser punidos sim, porque foi ridículo o que o PSG fez, mostrou quão mal perdedor eles são. Na hora de ganhar é muito fácil, mas na hora de perder e aguentar a doação, os caras não conseguem, enfim, bem desapontado com o PSG. Falar também agora um pouquinho dos prêmios individuais. O prêmio de melhor jogador jovem foi para o Doué. Aí eu acho tranquilo, porque na minha visão não teve nenhum jovem que se destacou muito no Mundial, então foi mais pelo nome mais fácil, o Doué. Querendo ou não, ele fazia um bom campeonato, né? Afinal foi realmente ruim, mas justo. O melhor goleiro foi o Sanches, com certeza levou muito em conta a final, porque assim, eu achei o Fábio melhor. Mas, né, daí pode estar puxando um pouquinho para o meu lado brasileiro, mas eu achei o Fábio mais decisivo para o Fluminense do que o Sanches. Mas enfim, a final pesa muito, igual pesou para o melhor jogador, que foi o Palmer. Porque como eu falei antes, o Palmer, para mim, ele não fazia um bom Mundial. Ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas de resto, ele fez um torneio bem apagado. Realmente na final ele destoou muito. E isso contou muito. Mas pra mim, o principal jogador do Chelsea no torneio foi o Pedro Neto. Realmente, a final do Pedro Neto não foi lá aquelas coisas. Mas pra mim, no geral, ele foi o jogador mais consistente. Mas a final pesa muito, então eu consigo sim entender. O Palmer acabou levando o melhor jogador. Comenta aí quem que você acha. Pra quem você daria o prêmio de melhor jogador do campeonato? Outra coisa que esse Chelsea mostrou de novo foi o quão copeiro ele é. Porque se você pegar bem os principais títulos da história do Chelsea, em todos ele era o azarão, ele não era o favorito. Começando com a Champions League lá atrás em 2012, o Bayern estava vivendo um auge dentro da Allianz Arena e foi lá e ganhou o Chelsea. Aí a segunda Champions League contra o Manchester City, também o City era favorito e o Chelsea foi lá e ganhou de 1-0 e agora nem se fale, o PSG é praticamente um time imbatível. O Chelsea foi lá e não quis nem saber, meteu um 3-0, ou seja, isso mostra que quando o Chelsea chega, é pra ganhar. Eu sei, teve finais que ele perdeu, mas na maioria das vezes ele sai sim vencedor e mostra o quanto esse time é bom mentalmente e sabe jogar copas. Também essa final dá um recado, que o Chelsea vem sim forte para a temporada. Essa temporada de Premier League vai ser simplesmente sensacional. Liverpool muito forte, Manchester City muito forte, Arsenal, o Chelsea mostrando que vem pra brigar sim, a dupla Palmer-João Pedro pode dar muito resultado, o meio campo Caicedo e Enzo Fernandes, e o Andrei Santos também jogando muita bola, tem tudo pra dar muito certo, a defesa se encaixar, enfim, é um Chelsea que promete muito. Se eu fosse torcedor do Chelsea, eu estaria animado pra pelo menos beliscar alguma coisa. Eu não acredito em título de Premier League nem de Champions, mas quem sabe uma Copa, quem sabe brigar firme, enfim, vejamos, né? Mas o Chelsea deu bons sinais nesse Mundial de Clubes, quando ele realmente se importou com a competição, ninguém parou ele. E é isso, Chelsea temos que ficar de olho principalmente no jogador João Pedro e Cole Palmer. Eu tô encantado pelo João Pedro, esse moleque joga muita bola, merece muito seu camisa 9 da seleção, não é possível que o Ancelotti não vai dar alguma chance pro moleque. Enquanto pro PSG, claro que esse resultado não muda em nada a temporada mágica, eles ainda são o melhor time da Europa, realmente foi um jogo aquém, que realmente ninguém jogou bem, desde o goleiro até o ataque, meio campo não existiu, enfim, é um jogo para você ver, rever e aprender com ele, para que na próxima temporada não se repitam, porque claramente todos os adversários do PSG daqui pra frente verão esse jogo do Chelsea e verão como que ele parou o time parisiense e tentarão replicar. Então o PSG tem que mostrar um antídoto a adversários como os Blues. Mas enfim, é aquilo. Ontem ganhou quem jogou mais bola. Talvez não quem seja mais time, mas quem jogou mais. Quem se preparou melhor pra final. Vai que o PSG entrou de salto alto, não sei. Mas o Chelsea mereceu e com isso sagrou o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O próximo torneio ocorrerá em 2029 e tomara que seja aqui no Brasil. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse torneio, desse jogo. Se você gostou, peça o seu like, a sua inscrição se você não for inscrito. Se for, compartilhe o vídeo com aquele amigo. Falou, até a próxima. Falou e fui.